estúdios o repórter Samuel Venâncio. Essa aí não pode escapar não, hein, Samuel? É isso, com toda certeza. Show de bola, Milton Naves. Bom dia pro amigo ligado no Rádio Esportes. 11h53 confirmando. É uma decisão importantíssima. Se você vence um título desse, se salva financeiramente, salva o ano. São os 2 jogos mais importantes do ano neste momento pro Cruzeiro. Você vence uma Copa do Brasil, garante participação na Libertadores do ano que vem. Em tese, já começa toda a preparação para 2019 no Campeonato Brasileiro. Aí seria só fazer a pontuação para não correr risco de rebaixamento, porque estaria totalmente garantido na competição continental do ano que vem e com a premiação de 50 milhões de reais nos cofres. É assim que o Cruzeiro encara esta preparação pro duelo contra o Corinthians. A primeira partida depois de amanhã, quarta-feira, 9h45 da noite, com o Mineirão lotado, e o segundo jogo dia 17 de outubro na Arena Corinthians. Sobre a Arrascaeta, a gente vem falando durante todo o final de semana. O Cruzeiro tentou de todas as formas, o Arrascaeta tentou, o técnico Mano Menezes conversou com o Oscar Tabares, técnico da seleção uruguaia, e no sábado, quando o Uruguai embarcou, a maior parte da delegação, da comissão técnica, embarcou no aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, o Oscar Tabares deu uma entrevista coletiva e foi questionado sobre estas liberações, os pedidos. O Carlos Sanches dos Santos não foi inserido na lista final. O Christian Rodrigues, o Ceboja Rodrigues do Peñarol, ele ficou fora desta convocação, tem clássico contra o Nacional. Já o Arrascaeta, ele foi mantido, e o Oscar Tabares disse: a data FIFA está feita há muito tempo. Por que as federações, as confederações aqui da América do Sul não imitam o calendário europeu, que não tem jogo nesta época? Ele disse: lamento pelos torcedores, pela instituição, mas eu, Oscar Tabares, tenho que pensar no que é melhor para mim. Eu tenho que defender os meus direitos, que são os direitos da seleção uruguaia. Está num processo de reformulação e por isso ele manteve o Arrascaeta nesta convocação final. 2 amistosos na Ásia. Cruzeiro segue tentando alguma outra coisa, mas na pior das hipóteses, o que eu penso? Tem voo saindo lá do Japão. O jogo é em Saitama, o último jogo, dia 16 de outubro, uma terça-feira. No horário do Japão já é no final da noite, mas é de manhã aqui no Brasil. Então tem voo saindo lá no início da madrugada, que chega em São Paulo no final da tarde. Na pior das hipóteses, você pode levar o Arrascaeta pro banco de reservas. Eu não descartaria isso e colocaria o Arrascaeta como peça fora do baralho. Poderia ficar no banco e ser importante na segunda partida contra a equipe do Corinthians. Não sei o que você pensa, Júnior Brasil. Bom dia. Bom dia, um abraço, Samuel. Perde demais sem Arrascaeta e, na verdade, não adianta culpar a seleção que o convocou de forma nenhuma. A culpa é da incompetente da CBF, que não está nem aí para os clubes, não quer nem saber, não consegue planejar, não consegue mostrar competência para fazer um calendário decente, porque como coloca uma decisão de Copa do Brasil numa data FIFA, não tem nem a humildade de procurar uma readequação disso. Ou seja, essa CBF é uma vergonha, é inadmissível isso. Já basta o que fizeram quando convocaram o Dedé, prejudicando o Cruzeiro, e não estavam nem aí. E agora mostra, brilha incompetência e falta de humildade. A culpa não é do Tabares, a culpa é da CBF, incompetente ao extremo. Agora, eu acho também que os clubes poderiam se unir. Claro. O calendário de 2019 já está pronto. E o que vai acontecer? Oitavas de final, segundo jogo, data FIFA, da Copa do Brasil. Os 2 jogos da final de 2019, data FIFA de novo. Na pior das hipóteses, já que não tem jeito aí de ficar sem jogo, o que a CBF e os clubes tinham que ir na entidade fazer? Vamos tirar aqui essas 2 datas aqui da Copa do Brasil, as 2 datas da final. Vamos colocar 2 datas do Brasileiro. Seria menos prejudicial você ter uma final em meio à data FIFA, aí pegaria uma rodada a 30 e a 31,
elas seriam disputadas nesses jogos onde estão a Copa do Brasil, e a Copa do Brasil passaria para as rodadas do Brasileiro. Pelo menos isso, mas eu acho que a dificuldade de pensar é muito grande. E os clubes aceitam. A CBF tem interesse disso, porque ela tem outras prioridades. Presidente, gente que não pode sair do Brasil, isso aí é que é prioridade. Resolver a vida dos clubes, pensar pelos clubes, que são a grande razão, ela não quer nem saber. Mas os clubes têm que pensar também, porque eles são os grandes prejudicados. Se pressionarem todos, aí a gente é capaz de ter uma mudança. Tá tendo treino neste momento, na Toca da Raposa 2, é a penúltima atividade. Teve a folga no domingo para a turma votar e hoje a reapresentação. Sem o Arrascaeta, o Mano vai precisar definir o substituto. Rafinha é o primeiro aí na lista, tem também o David, enfim, o Raniel, e vamos ver também se ele vai mudar outras posições para este primeiro duelo contra o Corinthians. O Lucas Silva está conosco aqui no Rádio Esportes. Depois da eliminação para o Boca Juniors, agora tem esta final contra o Corinthians, hein, Lucas? Foi bem amargo a nossa eliminação por tudo que aconteceu nos 2 jogos. Confesso que foi difícil para dormir, mas que até mesmo o Mano ressaltou no vestiário, tem que doer, mas que no dia seguinte passa, e até porque a gente já tem uma final para decidir, e que no dia seguinte, assim que acordasse, a confiança já ia ser mantida, o nosso foco na final já ia ser preparado também. E que nesses dias agora que a gente temos dias para ajustar, para chegar bem na final. O Mineirão sempre foi aquele caldeirão, né? Sempre foi palco das grandes conquistas do Cruzeiro. Mas que nos mata-matas, esse ano o Cruzeiro tem vencido fora de casa, mas não tem conseguido fazer o resultado do Mineirão. O que fazer diferente nesse jogo contra o Corinthians, para que o Cruzeiro possa levar lá para São Paulo uma boa vantagem para conquistar esse campeonato? O fato da gente, no segundo jogo, nas decisões mata-mata, de não ter vencido, é só um pequeno detalhe, porque a gente tem que saber jogar, administrar o jogo, porque nos primeiros jogos, nos mata-matas, conseguimos o resultado. Então, não adianta porque tá jogando em casa que tem que vencer, isso é obrigação sempre, mas nesse mata-mata a gente tem que ser inteligente, saber jogar mediante o resultado também. Só que agora é diferente, a gente precisa fazer o nosso dever de casa, primeiro, nesse primeiro jogo da final, fazer um bom resultado e buscar lá também. Ô Lucas, na Copa do Brasil, né, deste ano, não vale mais aquela situação de gol qualificado. Na final contra o Flamengo também no ano passado foi assim. Isso de certa forma também pode dar uma liberdade maior para buscar um resultado no primeiro jogo, talvez não se preocupando tanto assim, de repente se levar um gol, mas tem a oportunidade de fazer 2 e sair com a vitória. Isso ajuda também essa questão do gol qualificado não existir? Acho que ajuda sim, porque se tem um medo muito grande quando nessa situação de tomar o gol em casa, a gente joga com certeza mais leve, mais tranquilo, de buscar o gol. E eu acho que vai ser de suma importância a gente fazer o nosso dever nesse primeiro jogo da final. Na última rodada aí no Campeonato Brasileiro, o Corinthians acabou perdendo em casa pro Flamengo 3-0, mas são competições diferentes, né? O Cruzeiro mesmo já viveu isso, às vezes não foi bem no Campeonato Brasileiro, mas no mata-mata a história muda, e uma final também não dá para imaginar que vai ter jogo fácil, né? Com certeza, confesso que todos ficaram surpresos com esse resultado. Tenho certeza que vai ser um jogo muito duro, muito difícil. O que eu falei, temos o primeiro jogo em casa, diante da nossa torcida, que para mim foi primordial e muito bonito de ver nesse jogo contra o Boca. A pressão que fizeram, com certeza o time adversário sentiu e muito. E não vai ser diferente. É fazer o nosso dever de casa, um bom resultado e buscar um bom resultado lá também. O Arrascaeta foi confirmado na lista final da seleção uruguaia, né? Deve ficar fora aí das finais. Qual o peso disso e como que o elenco recebeu essa notícia? Tem um peso grande pelo jogador que pela importância que tem no nosso elenco. É um jogador muito decisivo, de uma característica que faz diferença no nosso ataque, de drible. Então vai fazer falta, mas que temos jogadores para suprir, como foi solicitado quando ele esteve ausente por lesão e que correspondeu muito bem. Tenho certeza que quem entrar vai dar conta do recado. Cabe ao Mano agora ajustar o time, traçar a estratégia para a gente ir já focado e muito bem preparado para essa final. Muito bem, 12:03, tá aí o volante Lucas Silva
Conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, o Lucas Silva vem sendo titular aí nesse time do técnico Mano Menezes. Meu amigo, quinta-feira vai acontecer uma edição da Feira do Eldorado, hein? Todas as barracas que você conhece e gosta vão estar lá. Muitas opções de compras, comida gostosa e boa música. O horário é de 8:30 da manhã às 4 da tarde. Aproveite a Semana da Criança e leve seus filhos. Feira do Eldorado, quinta-feira agora, Prefeitura de Contagem. Um novo tempo começa aqui. O treinamento ainda rolando na Toca da Raposa 2. Amanhã será a última atividade. E o Cruzeiro também não terá o Sassá, ele cumpre a suspensão pela expulsão naquela partida da semifinal contra o Palmeiras. Daqui a pouco a gente volta com mais Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Milton. Legal, então, Samuel Venâncio e o Corinthians, e esse Esporte Clube Corinthians Paulista, em meu caríssimo Emerson Panciari. Alô, show de bola, Milton Naves, um abraço a você no Júnior Brasil. Hoje é dia de falar do Corinthians, o time que faz um trabalho à tarde no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo, e à noite viaja para Belo Horizonte. É porque amanhã, na agenda do Corinthians, tem um treino previsto no CT do Coimbra. Fechamento, então, da preparação para o duelo contra o Cruzeiro, primeiros 90 minutos da final da Copa do Brasil. Sobre a equipe corintiana, Fagner ainda é dúvida, por conta de uma fibrose na coxa esquerda. O jogador segue tratamento e vai ser avaliado à tarde. Se tiver condições de treinar, se tiver condições de ser relacionado, retorna então ao time corintiano. Caso contrário, Gabriel pode ser utilizado mais uma vez de maneira improvisada. É que o Gabriel é volante de origem, mas o técnico Jair Ventura vem utilizando o jogador na posição, até sendo um pouco questionado por parte dos corintianos, mas o Gabriel vem cumprindo essa função.